Bem, pessoal, essa aqui também é uma lesão exofítica, tá? Então, vocês reparem que nós temos epiderme circundando toda a circunferência do fragmento. Por quê? Porque é um fragmento de base estreita, um fragmentozinho de base estreita, né? E que foi cheivado. Então, era uma nodulação exofítica. O corte não está passando pela base do fragmento, então a gente vê a epiderme circundando todo o fragmento. Mas, obviamente, né, essa derme que está na porção central do fragmento tem continuidade com a derme do paciente. Tá? Então, uma lesão exofítica, existe aqui uma superfície papilada, né? Eu gosto de dividir a acantose exofítica em graus, tá? Então, nós temos, por exemplo, a acantose digitada, quando você tem verdadeiros dedos, tá? Você tem a acantose papilada, quando a digitação não é tão longa, mas você tem sobrelevações como essas aqui que a gente está vendo, e você tem uma acantose exofítica mamilonada, quando, na verdade, você tem só uma grande sobrelevação, como se fosse um mamilo. Então, essa aqui é uma acantose exofítica de superfície papilada, ok? Só que ela não é só exofítica, né? Nós temos uma proliferação epitelial, ó, conectada à base dessa epiderme se projetando na derme. Então, ela é exoendofítica. E o que chama a atenção em termos de tonalidade do epitélio? Qual é a diferença da tonalidade do epitélio para cá, por exemplo, e para cá? Daqui para cá. Isso aqui é epitélio também. Ó, isso aqui é epitélio também. Ó, a Maíra falou muito bem, é mais claro. Então, essas células têm um citoplasma mais pálido. Muito bem, Maíra. É isso mesmo. Essas células têm um citoplasma mais pálido. Aqui é a tonalidade mais usual da epiderme, ó. Queratinócitos escamosos, né? Queratinócitos escamosos, eles têm citoplasma eosinofílico. E aqui, ó, eu tenho células de citoplasma amplo e pálido. Citoplasma amplo e pálido. E se vocês repararem, aqui na periferia desse epitélio, essas células têm citoplasma amplo e pálido. E na periferia desse epitélio, a gente consegue ver uma espécie de uma membrana eosinofílica fininha, conectada à base desse epitélio. Deixa eu dar mais uma caminhada aqui para vocês conseguirem acompanhar um pouco melhor. Tá? Ó, reparem aqui. Então, nós temos células de citoplasma pálido e na periferia, ó, conseguem perceber que tem um material eosinofílico formando uma linha logo abaixo da camada basal desse epitélio? Ah, Márcio, muito bem. Ó, o Márcio está colocando aqui a hipótese de um triquilemoma. Então, na verdade, esse epitélio aqui é um epitélio que tem diferenciação triquilemal. Diferenciação triquilemal verdadeira. E não o que vocês leem aí nos livros, que chamam de triquilemal um monte de coisa que não é diferenciação triquilemal, que é diferenciação ístmica. Então, o triquilema, o triquilema é o nome que se dá à bainha externa na porção inferior de um folículo anágeno. Então, no folículo anágeno, lá na porção inferior, a bainha externa tem um citoplasma, as células da bainha externa têm um citoplasma amplo e pálido, a bainha externa é um epitélio pálido. E a membrana basal desse epitélio é evidente mesmo no HE. Então, aquela linha eosinofílica que eu estava mostrando para vocês era a membrana basal. Então, na verdade, aqui nós temos uma diferenciação triquilemal. Tá? Então, isso aqui é uma proliferação epitelial com diferenciação triquilemal. Então, é exatamente isso. Aqui eu já não tenho a diferenciação triquilemal. Aqui eu tenho a formação de uns redemoinhos escamosos. Então, a gente consegue perceber muito bem a diferença do epitélio de fato triquilemal
para o epitélio com formação de redemoinhos escamosos. É exatamente isso, Márcio, que é chamado de triquilemoma, tá? Mas eu acredito, no meu entendimento, a grande maioria das lesões que são chamadas de triquilemoma são, na verdade, verrugas virais, verrugas com diferenciação triquilemal, tá? Tem uma discussão enorme na literatura sobre isso. Então, se você quiser chamar de triquilemoma, não tem problema nenhum, mas você vai reparar que o que é chamado de triquilemoma geralmente é uma lesão exofítica, de superfície digitada, com hipergranulose, tá? E muitas vezes arborizada, e que apresenta esse epitélio mais endofítico com essa diferenciação em direção à baia externa dos folículos pilosos anágenos, tá? Clinicamente, essas lesões também são tiradas com hipótese de verruga vulgar, ok? Então, triquilemoma ou verruga vulgar com diferenciação triquilemal, pessoal, tá? Excelente. Repare, Márcio, que a gente viu redemoinhos escamosos também, que também são alterações vistas em verrugas, tá? Muitas vezes vistas em verrugas. Deixa eu aumentar a minha luz aqui. Opa, peraí. Isso. Perdão, me confundi aqui com o condensador, tá? Então, esse aqui é um triquilemoma. O triquilemoma, ele faz uma paliçada periférica também. As células na periferia dessas massas com diferenciação triquilemal também fazem paliçada na periferia. Eu estou tentando encontrar uma característica peculiar dessa paliçada nesse caso, mas eu não estou encontrando. É que muitas vezes os núcleos das células da camada basal se dispõem no polo apical das células, não no polo basal, mas isso não está dando para perceber aqui nesse caso. Então, beleza. Triquilemoma ou verruga vulgar com diferenciação triquilemal. O que a gente precisa saber sobre os triquilemomas, né? Na grande maioria das vezes são lesões isoladas, que não tem nenhuma grande conotação, mas eles podem estar presentes de forma múltipla em uma síndrome. Que síndrome é essa? Síndrome de Cowden, muito bem. E é uma síndrome associada a câncer de mama ou câncer do aparelho geniturinário feminino.